A área conhecida hoje como Waverly Hills, a qual fica em Louisville, Kentucky, foi comprada pelo Major Thomas H. Hayes em 1883 como a casa da família Hayes. Como todas as escolas existentes ficavam longe, Hayes decidiu estabelecer uma das salas da casa para ser a escola de seus filhos e contratou uma senhora chamada Lizzie Lee Harris como professora. A senhora Harris gostava dos romances Waverly do autor Walter Scott e recebeu a permissão de Hayes para nomear a escola de Waverly School, ao passo de que ele passou a chamar também toda a propriedade de Waverly, acrescentando apenas a palavra Hill. Seja muito bem-vindo ao canal Além das Bruxas. Se puder, já deixa o like, se inscreve e vamos para a história. No início do século XX, Louisville tinha a maior taxa de mortes por tuberculose, também conhecida como peste branca, altamente fatal, principalmente no século XX e nessa cidade, pois Louisville não recebia a quantidade adequada de fluxo de ar fresco, e acreditava-se que os pântanos do rio Ohio eram criadores perfeitos da tuberculose. Por volta dos anos de 1906, a cidade começou os preparativos para o novo Louisville City Hospital, que seria um novo hospital que trataria a população da cidade. No entanto, havia uma advertência: nenhum paciente com tuberculose seria aceito no local. Pensando em como a taxa de pessoas com doença só crescia, o povo de Louisville se preocupou. Para onde iriam essas pessoas? A busca pela cura da doença começou à procura de um lugar que fosse adequado para acomodar a maior quantidade possível desses pacientes. Eventualmente, a propriedade de Hayes foi escolhida porque era um lugar distante, já que precisavam isolar os pacientes do resto da população. Além disso, tinha uma vista agradável e tranquila. E também porque pelas redondezas de onde a casa ficava tinha maior fluxo de ar. O conselho decidiu manter o nome de Waverly porque o nome soava pacífico. Em 1908, a construção de cômodos adicionais do que viria a ser conhecido como o Sanatório Waverly Hills se iniciou. Foi construído um prédio administrativo de madeira de 2 andares, bem como 2 pavilhões ao ar livre, conectados em ambos os lados, cada um abrigando 20 pacientes, homens e mulheres. E foram construídos a um custo de $25 mil. Quarteirões inteiros foram construídos nos limites da instituição. Na época, o prédio era considerado um dos maiores e mais modernos do país, se não do mundo. O novo sanatório foi então inaugurado oficialmente em 26 de julho de 1910. Assim que médicos, pacientes e enfermeiras entravam nas instalações, eles se tornavam residentes fixos e passavam então a morar dentro do sanatório, e o único vínculo com o mundo externo aconteceria apenas nos dias de visitas, ocasionadas e estritamente controladas, limitadas e supervisionadas. Devido ao rápido aumento de casos de tuberculose, o novo hospital logo atingiu a capacidade máxima, mesmo com a construção de pavilhões adicionais. Com isso, uma nova construção de 5 andares começou em março de 1924. O novo edifício agora tinha capacidade para 400 e foi inaugurado em 17 de outubro de 1926. Em 1943, houve a descoberta do antibiótico streptomicina, que tem ação bactericida, provocando a morte da bactéria agente causadora da tuberculose e da brucelose. Com a chegada desse antibiótico, finalmente havia esperança de combater a doença e alguns pacientes poderiam se tratar em casa. Nos anos seguintes, a população de Waverly começou a diminuir. O lugar parou de funcionar no ano de 1961 e ficou um ano todo sem funcionamento. No ano seguinte, em 1962, o prédio foi reaberto com o nome de Woodhaven Geriatric Center, uma casa de repouso que tratava principalmente de pacientes idosos com vários estágios de demência e limitações de mobilidade,
bem como portadores de deficiência mental grave. Woodhaven foi fechado pelo estado de Kentucky em 1982, após uma vistoria do grande júri encontrar vários abusos de pacientes e o estado degradante das instalações. Acreditava-se que boa comida e luz do sol ajudaria a curar a tuberculose. A equipe do Waverly Hills buscava sempre fazer o possível para manter a tranquilidade e os pacientes com bom humor, criando assim uma atmosfera de paz. Pelo menos era o que se esperava que estivesse acontecendo no local. Acreditava-se que muitos pacientes foram mortos por serem expostos a experiências pela equipe médica. Experiências essas que eram piores do que a própria tuberculose. Alguns dos procedimentos eram a lobectomia e a pneumectomia. Seria basicamente a remoção cirúrgica das partes infectadas do pulmão, às vezes o pulmão inteiro. Outro procedimento seria a toracoplastia, que é a remoção de várias costelas da parede torácica para colapsar um pulmão. Além disso, tinha vezes que os médicos inseriam um balão nos pulmões dos pacientes e os enchiam de ar para ajudar na respiração. Infelizmente, todo o sofrimento desses procedimentos foram ineficazes e não levou a nenhuma cura. A taxa de mortalidade no sanatório era de 1 por dia, até o número ia aumentando ao longo dos anos. Imagina só a aflição dos pacientes, sabendo que todo dia alguém morria e pensando se eles seriam o próximo. Com um número alarmante de mortes diárias, passou a ser corriqueiro os médicos e enfermeiros passarem na frente dos pacientes empurrando um corpo em uma maca. A frequência era tanta que, para evitar que os pacientes vissem os cadáveres dos mortos e se sentissem pior do que já estavam, construíram uma rampa especial, a qual chamaram de túnel da morte. Os funcionários moviam os corpos durante a noite pela rampa, que iria diretamente para a parte de trás do sanatório, onde a rampa terminava, e os corpos seriam colocados dentro de um trem e levados embora. A população de Waverly Hills não diminuiu só porque alguns pacientes podiam fazer o tratamento em casa com a chegada da streptomicina. Pelo contrário, a maior parte deles que entravam pela porta do sanatório só saíam pelo túnel da morte direto para as suas covas. Pelo menos seus corpos sim, porque acredita-se que a alma deles continuou vagando pelos corredores do lugar até os dias de hoje. Em março de 1996, um homem chamado Robert Alberhasky comprou Waverly Hills. As intenções de Alberhasky eram construir a estátua mais alta do mundo de Jesus no local, junto com um centro de artes e adoração. A estátua seria inspirada na famosa estátua de Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, um custo de 8 milhões ou mais. O projeto foi cancelado em dezembro de 1997 por falta de verbas. Nos anos seguintes, o edifício principal, bem como as estruturas ao redor, caíram em um estado de abandono, e é aqui que conhecemos o sanatório de Waverly Hills pelo que ele é hoje. Timmy é supostamente uma das muitas assombrações vistas no Waverly Hills. Trata-se de um garotinho. Sim, havia crianças que moravam no sanatório também. Durante as construções para ampliar o sanatório, fizeram um pavilhão infantil com mais de 50 camas. A enfermaria não abrigava apenas crianças com tuberculose, mas também crianças cujos pais contraíram a doença. Timmy era uma dessas crianças e caiu no telhado enquanto brincava, supostamente tentando pegar uma bola de couro. Houve até mesmo investigação no caso de Timmy, porque não havia certeza de ter sido um acidente ou se alguém o empurrou. No final, nada foi esclarecido. Alguns visitantes que vão ao prédio abandonado hoje em dia acabam deixando brinquedos, doces e até roupas para o espírito do menino não se sentir sozinho ou esquecido. E esses presentes acabam aparecendo em outros locais do sanatório ou sumindo definitivamente. A morte do pequeno Timmy não foi a única que aconteceu no telhado do antigo prédio.
Na verdade, esse foi palco de vários suicídios. Alguns dos visitantes que subiram no telhado disseram se sentir profundamente incomodados por sensação de mágoa, solidão e cansaço. Na sala 502 do sanatório, costuma aparecer uma enfermeira que trabalhou lá. Estava grávida e solteira. Há rumores de que ela engravidou de um dos médicos que era casado. Teria supostamente interrompido a gravidez e o bebê foi mais tarde encontrado no sistema do poço do sanatório. Ela contraiu tuberculose e acabou sendo tomada pela depressão paralisante e se enforcou com um fio de lâmpada na sala 502. Dizem que o quarto 502 está tão tomado de energia negativa que uma sensação de desânimo e tristeza avassaladoras dominam as pessoas mais sensíveis que a visita. Alguns sensitivos afirmam ser impossível ficar lá por muito tempo. Houveram relatos de que a visão não assusta mais do que a audição. Dizem que o som dos lamentos são muito piores do que qualquer coisa que os olhos possam ver lá dentro. São gemidos baixos, estalos e ruídos que não dá para saber de onde vêm. Há também uma senhora idosa que grita e chora enquanto arrasta uma corrente. Uma moça que espia de longe os visitantes e uma adolescente que parece brincar de esconde-esconde com eles. Outros muitos fantasmas se apresentam no local e muitos deles acabam se comunicando verbalmente com quem se atreve a ir lá. Existem muitas razões pela qual esse lugar é o mais assombrado dos Estados Unidos. Foi um lugar de tanto sofrimento e tanta morte. Afinal, foram mais de 60 mil falecimentos. Alguns médiums acreditam que emoções intensas e sentimentos negativos podem poluir um lugar e que os espíritos acabam por ficarem aprisionados, tendendo a lembrar e relembrar de sua miséria ali. Dói imaginar o quanto devia ser difícil, tanto para os pacientes quanto para os médicos e enfermeiros, cortar obrigatoriamente laço com todos que conheciam, aceitar trabalhar ou se tratar em um lugar totalmente isolado e permanecer lá por tanto tempo indeterminado. Além de tudo, ter que enfrentar a realidade de que podia ser uma passagem apenas de ida. E aí, tem ousadia suficiente para encarar pelo menos uma noite no Waverly Hills?